Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 24 de outubro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 3 do livro de 1 Reis, mas como de costume, antes de nós darmos início aqui ao nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento aqui do nosso canal e sua Evolução Diária tem sido bênção para a sua vida, então curte, comenta e compartilha. Amém? Vamos lá, bem rapidinho. Gente, 1 Reis, capítulo 3, tem 28 versículos. O texto já começa dizendo assim, Salomão aliou-se ao faraó, o rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra do nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos do seu pai Davi. Lembra, no capítulo anterior, nós vimos literalmente Davi dando uma instrução a Salomão. Essa instrução foi a base do sucesso de Salomão. E aqui o texto diz que Salomão amava ao Senhor, pois ele andava de acordo com os decretos, ou seja, as instruções do seu pai Davi. Todavia, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali era o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele lugar 1000 holocaustos. Preste bem atenção, porque aqui está a grande chave do texto de hoje, tá bom? Em Gibeon, o Senhor então apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peço o que você quiser que eu te darei. Salomão então respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto ao teu coração. Tu sustentasse grande bondade para com ele e lhe desse um filho que hoje se assenta ao seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Olha a sinceridade do coração dele nessa fala com Deus, né? Não passo de um jovem e nem sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem pode se contar. Dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este tão grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor, por isso Deus lhe disse: já que você pediu isto, e não uma vida longa, nem riqueza, nem a morte dos inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você me pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Aqui Deus faz uma aliança com Salomão. Também lhe darei o que você não pediu. Vou te dar riqueza, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e os meus mandamentos como seu pai, eu vou prolongar também a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tudo tinha sido um sonho. Depois voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou novamente holocaustos e apresentou ofertas de comunhão, então deu um banquete para toda a sua corte. Certo dia, 2 prostitutas comparecem diante do rei. Uma delas disse: meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa, eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer meu filho, ela também deu à luz a um filho. Estávamos sozinha e não tinha mais ninguém na casa. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então, ela se levantou no meio da noite, pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia e pôs ao seu lado e pôs o dela morto ao meu lado. Ao levantar-se de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele, de manhã, vi que não era o meu filho que eu tinha dado à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o morto é o seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei então disse: esta afirma: meu filho está vivo, seu filho está vivo, seu filho está morto, enquanto aquela diz: não, seu filho está morto, meu filho está vivo. Então o rei ordenou: traga-me uma espada. Trouxeram-lhe. E então ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade para cada uma. A mãe do filho que estava vivo, movida por compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra disse: não será nem minha nem sua, cortem então essa criança ao meio. Então o rei deu seu veredito final: não matem a criança, deem a primeira mulher, porque ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viram que a sabedoria de Deus estava nele para fazer
justiça. Olha só, ele não pediu um coração entendido? O que aconteceu? Assim que ele pede um coração entendido, automaticamente vem uma causa para ele julgar. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouquinho, mas eu preciso trazer logo esse entendimento para você. Ele pede um coração entendido, automaticamente Deus já manda uma causa para ele julgar. Deus demonstra a sabedoria que havia depositado sobre Salomão, onde ele pede uma espada. Obviamente que ele não ia matar a criança. Ele faz aquilo porque no seu íntimo, né, a mãe verdadeira ia dizer, não, mantenha meu filho vivo. E a mãe que não era mãe, a mãe de mentira, a mãe que estava querendo o menino, né, ia dizer assim, não, então mata, né, ou eu quero ele, não tem outro jeito. Então ali ele já consegue literalmente entender quem era a mãe, e tudo isso foi a sabedoria que Deus havia derramado sobre ele, tá? Então aqui um plus para você antes das lições práticas, né? Muitas vezes nós pedimos para Deus, tira de mim tal debilidade ou acrescenta em mim tal coisa, né? Por exemplo, uma pessoa que não tem domínio próprio, ela vai falar assim para Deus, né? Deus, me dê domínio próprio. E acha que o domínio próprio vai vir sem antes ter um teste. Aqui foi o primeiro teste de Salomão. Então a gente vê na segunda parte desse texto, né, o primeiro teste do rei Salomão, que foi ter que julgar a causa de 2 mulheres. Então, se você pede domínio próprio, se prepara para vir bastante situações aí que vão testar o seu domínio próprio, tá? Então nós precisamos entender isso, e essa parte é muito interessante na palavra de Deus, né? Deus literalmente fazendo alguns testes para saber se nós estamos preparados para subir de nível. Mas vamos lá, gente, para o texto de hoje. 1 Reis, aqui capítulo 3, narra 2 acontecimentos importantes. Primeiro, né, o início, já aqui de cara no início do reinado de Salomão. Então a primeira parte é Salomão pedindo sabedoria para Deus, e a segunda parte é Salomão julgando a causa de 2 mulheres. Então dos versos 1 ao 15, Salomão tá pedindo ali um coração entendido para julgar as coisas do Senhor, né? Salomão, ele se casa, já o capítulo começa dizendo que ele se casa com a filha de Faraó do Egito, onde ele faz uma aliança com o Faraó daquela época, e aí, na sequência, ele vai fazer um sacrifício a Deus, ele vai fazer uma oferta, né? Ele vai a Gibeão. Lá ele tem um sonho, depois da oferta, depois de uma grande oferta, ele tem um sonho, Deus aparece para ele e lhe concede a oportunidade de pedir o que desejar. Deus estava dizendo assim para ele, meu filho, ó, tem um cheque em branco aqui, ó, coloca o valor que você quiser, mais ou menos isso, tá bom? Salomão, reconhecendo ali a sua juventude, a sua inexperiência, ele pede sabedoria, um coração entendido para governar o povo de Israel com muita justiça. Note que o pedido dele não foi um pedido egoísta, um pedido para ele. Ele pede um pedido para honrar o legado do seu pai, continuar fazendo o que tinha que ser feito, agradando aos olhos de Deus, vivendo por um propósito. Deus se agrada do pedido de Salomão, concede a ele não apenas o que ele pede, mas derrama sobre ele riqueza, honra e sabedoria. E aí, Deus promete também para ele uma vida longa se ele seguir os mandamentos do Senhor. Aí, na parte B, ou seja, na segunda parte desse capítulo, dos versos 16 em diante, vai vir o primeiro julgamento aqui de Salomão, como demonstração de toda a sua sabedoria. Então, diante de um caso de mães disputando um bebê, são trazidos ali diante de Salomão, cada uma afirma ser a mãe da criança viva, após uma delas ter perdido seu filho. Para resolver o conflito, Salomão propõe cortar o bebê ao meio, dividindo então entre as 2 mulheres. A verdadeira mãe diz, não, por favor, implora que o bebê seja entregue então a outra mulher, para que a criança permaneça viva. Enquanto isso, a falsa mãe concorda com a divisão da criança. Salomão então reconhece quem é a verdadeira mãe, devolve o bebê a ela, e este julgamento ele vai se tornar famoso em todo Israel, e o povo vai admirar a sabedoria do rei. O primeiro julgamento, a primeira causa, né, o primeiro julgamento dele como rei, que já demonstra a sabedoria dele, reverbera sobre muitos outros lugares. Foi algo assim extremamente profundo, que fez com que o mundo inteiro, né, quem teve acesso àquela história, já pudesse olhar para Salomão como uma pessoa extremamente sábia. Tá bom? Aplicação prática. Aqui nesse texto, Deus, ele se revela. A parte que mais me chama a atenção aqui. Deus, ele se revela, aparece para Salomão em sonho. E no sonho, Deus diz assim, pede o que você quiser que eu vou te dar. Eu não sei o que você pediria para Deus se Deus te desse esse cheque em branco. Era como se Deus estivesse dizendo assim, Salomão, eu vou te dar um cheque, você preenche, põe o valor que você quiser
e eu só vou assinar embaixo, tá bom? Eu estou usando uma metáfora aqui para você entender. Agora, é importante salientar que essa aparição de Deus, essa teofania a Salomão e toda essa confiança que foi depositada sobre Salomão, Deus dando a ele um cheque em branco, assinado, meu filho, coloca o valor que você quiser aí que é teu. Metáfora, para você entender esse texto, tá bom? Na verdade, não foi fruto do acaso. Não foi assim, ai Deus, não foi que Deus apareceu, olha, eu vou te dar aqui. Salomão fez algo que agradou profundamente o coração de Deus. Salomão, ele teve uma atitude que agrada o coração do Senhor. Que atitude foi essa? Uma grande oferta em Gibeão. Uma oferta generosa. Uma oferta que move o coração de Deus a ponto de Deus dar a Salomão qualquer coisa que ele pedisse. O que você me pedir, eu te dou. A Bíblia diz que Salomão ofereceu a Deus 10.000 holocaustos. Isso significa que Salomão ofereceu como oferta diante do Senhor o sacrifício de 1.000 cabeças de gado. 1.000, né? Eu falei acho que 10.000. É 1.000, tá bom? Perdão. 1.000 holocaustos, que é igual a 1.000 cabeças de gado. Essa oferta teve o poder de mover o mundo espiritual em favor de Salomão. A oferta tem o poder de ativar a palavra profética. Ele carregava uma palavra, né, de instrução. Davi tinha uma palavra sobre ele, uma palavra de Deus. Deus tinha uma palavra sobre Davi, que honrar a descendência. Ali foi literalmente a ativação, o start do ministério do reinado de Salomão. E olha só, o que destravou tudo isso? Ele já carregava aquilo sobre ele, ele já tinha aquilo sobre ele, porém aquilo foi destravado no momento que ele faz uma oferta poderosa ao Senhor. Gente, o pedido de Salomão foi sabedoria, coração entendido. Ele não pede nem riqueza, nem fama, nem qualquer outra coisa, preste atenção. Ele pede entendimento para julgar a causa do povo. E o texto diz que isso agrada o coração de Deus, agrada, a ponto de Deus falar, o que você quer, eu te dou. Deus aparece para ele em sonho, ali ainda no lugar onde ele fez a oferta, em Gibeão, ele dormiu aquela noite ali, o que você quer, meu filho? Me pede que eu te dou. Aqui a gente pode observar que Deus dá a Salomão muito mais do que ele pediu, porque o que ele pediu agradou o coração de Deus. Então olha só, a oferta de Salomão agradou o coração de Deus e o pedido de Salomão agradou o coração de Deus. A Bíblia nos ensina, nos exorta, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, que o povo de Deus pede e não recebe porque pedem mal, porque não sabem pedir. Esse não sabe pedir ou pedir mal significa pede errado. Muitos pedem a Deus a fim de usar para os seus próprios prazeres. Sabe, quando a pessoa se apresenta diante, Senhor, eu queria tanto ter aquela casa, aquele carro, Senhor, eu queria tanto, e pede, mas e tá, o que está por trás? Qual é a motivação desse pedido? Por que eu tenho que conceder um pedido do seu coração? Né? Então aqui o Salomão está nos ensinando a fazer um pedido de maneira assertiva, um pedido que vai tocar o coração de Deus. O pedido que toca o coração de Deus é o pedido que tem a ver com teu propósito de vida e existência aqui na terra. Salomão, ele pede sabedoria para governar, para dirigir o povo de Deus com justiça, né, para saber discernir entre o bem e entre o mal. E talvez você esteja perguntando assim, mas pastor, como é que Salomão fez um pedido tão sábio mesmo antes dele ter sabedoria? Porque note que o pedido dele foi sábio, mesmo antes dele ser envolvido na sabedoria divina, mesmo antes dele ser literalmente ali startado na sabedoria divina. Capítulo anterior eu te ensinei aqui, ele foi bem instruído. Ele tinha instrução. A base de sucesso de Salomão foi a instrução que ele recebe de Davi. Agora, olha só o que diz em Provérbios 4, 3 em diante. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo, lembre das minhas palavras e nunca esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça, nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela vai te proteger. Ame a sabedoria e ela te dará segurança. Para ter sabedoria, primeiro é preciso pagar o preço. Olha aqui, gente, a revelação do texto. Ele pagou o preço, ele fez uma oferta para Deus, ele vai ofertar a Deus, ele é instruído na palavra. Você vê como se conecta a palavra de Deus? No capítulo anterior, ele é instruído na palavra, para pagar o preço para adquirir a sabedoria. Aí esse menino, um jovem ainda, assume uma responsabilidade extremamente grande, ser o sucessor, suceder ao rei Davi, ao grande rei Davi. Davi é conhecido em Israel até hoje como o grande rei.
Nós vamos todos os anos a Israel. Gente, tudo que é bom, bonito e grandioso em Israel carrega o nome de rei Davi. Então olha só, o texto bíblico está dizendo aqui, o próprio Salomão lembrando de algo que aconteceu na vida dele, e ele diz, para ter sabedoria, primeiro é preciso pagar o preço. Ele já sabia o que ele ia pedir para Deus. Se Deus aparecer diante de mim e falar o que eu quero, eu vou pagar o preço para adquirir sabedoria, então vou fazer uma oferta que agrade o coração do Senhor. Olha que coisa maravilhosa nós temos à nossa disposição, a palavra de Deus para nos guiar. Aí o texto continua dizendo, o próprio Salomão, use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela lhe tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho, acredite no que eu estou dizendo e você terá vida longa. Aqui Davi dizendo, meu filho, escuta o que eu estou te falando, escuta as minhas palavras. No capítulo anterior, a primeira fala de Davi é, seja homem e cumpra os mandamentos do Senhor, ande na palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus seja um guia, uma lâmpada para os seus pés, seja homem. Olha só como Davi instrui Salomão, um grande homem é aquele que anda conforme a palavra de Deus. Então esse texto aqui vai narrar um conselho poderoso de um pai para um filho. Davi ensinando Salomão que o bem mais precioso que ele poderia adquirir na vida era a sabedoria, porque a sabedoria ia colocar ele em posição de honra. Davi estava ensinando Salomão a ir mais longe do que ele próprio. E olha que interessante, gente, ir mais longe do que Davi não era um feito tão simples assim não. Eu disse que Davi, ele é até hoje conhecido, ele é renomado como um grande rei de Israel, o maior de todos. Davi até hoje é reconhecido como o maior rei de todos os tempos, a ponto de ser respeitado milhares de anos depois, após a sua morte. Para você ter uma ideia, o túmulo de Davi atualmente em Jerusalém é um dos lugares mais visitados do mundo inteiro. Então engana-se quem acha que Salomão pediu sabedoria do nada. Ele no sonho ali foi a primeira coisa que veio. Não, ele andava debaixo de instrução. Quem anda debaixo de instrução sabe o que vai pedir. Quem anda debaixo de instrução sabe o que vai falar na hora certa. Então Salomão pede sabedoria porque ele foi devidamente instruído pelo seu pai, o rei Davi, conforme nós estudamos no capítulo de ontem. Ou seja, uma boa instrução pode mudar completamente o destino da vida de qualquer pessoa. A oferta de Salomão aqui, o pedido de Salomão pautado na instrução de Davi, agrada o coração de Deus. E Deus concede a Salomão muito mais do que ele podia pensar ou imaginar. Duas chaves aqui poderosas de aplicação prática. Pedir corretamente é pedir algo que agrade o coração de Deus, que normalmente está ligado com o seu propósito de vida e existência aqui na Terra. Então nunca peça pelas suas próprias vontades, pelos seus deleites, porque a chance de você receber é muito pequena. Tiago diz, pede e não recebe porque não sabe pedir, pede para os seus próprios prazeres carnais. Pediu para os prazeres carnais, Deus não concede. Agora, alinha o seu pedido a literalmente a vontade de Deus. Alinha o seu pedido ao teu propósito, que a vontade de Deus para a tua vida é que você cumpra o teu propósito de vida aqui na terra. Mateus 26:41, espírito pronto, mas a carne é fraca. Para que o meu espírito está pronto, pastor Vitor? Para cumprir o seu propósito de vida na terra. E a segunda, a grande chave aqui, poderosa, a segunda lição de aplicação prática aqui é entender o poder de uma oferta. A oferta, quando a gente fala sobre oferta, dinheiro na igreja, pensa num assunto que as pessoas torcem o nariz e fecham os ouvidos, tampam os ouvidos, né? Uma oferta depositada diante do altar do Senhor faz o mundo espiritual trabalhar ao favor daquela pessoa. A sua oferta provoca o céu para trazer resposta para a sua vida. Abra o seu coração, os seus olhos e os seus ouvidos para esse assunto. A oferta tem o poder de desatar nós, liberar a palavra profética, mudar a tua realidade em nome de Jesus. Peça a Deus sabedoria para você destravar nessa área em nome de Jesus. Então, duas chaves aqui, gente, poderosas. Primeiro, pedir corretamente. Pedir corretamente é pedir conforme a vontade de Deus para o cumprimento do teu propósito na terra. E a segunda chave, o poder de uma oferta. Atente o seu olhar e os seus ouvidos a essa questão. Busque instrução a cada dia mais sobre essa questão, porque tem muita coisa travada, parada na tua vida, porque você ainda não entendeu o poder de ofertar diante do altar do Senhor. Amém, gente? E assim nós finalizamos então mais um capítulo
aqui do livro de Reis, Primeira Reis, estamos avançando. Esse livro de Reis é poderoso, a continuação do livro de Samuel que nós terminamos, né? Nós estamos nessa jornada, uma jornada maravilhosa de estudos, que está trazendo muito conhecimento de Deus para mim e para você. Então, continue firme e forte nessa jornada. Quero te pedir para agitar as redes sociais, curtir, comentar e compartilhar se você não fez ainda. Tirar um print dessa tela, postar na sua rede social e me marcar, tá bom? Faça tudo isso em nome de Jesus, isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso canal e para que outras pessoas cheguem aqui e venham usufruir também desse conhecimento. E amanhã tem mais Evolução Diária, te espero aqui amanhã às 7h40. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.